Olá pessoal, estamos aí com mais um vídeo e hoje para um vídeo que não estava programado. Eu falei sobre esse assunto na minha última live, você pode conferir aqui no canal. Porém, muitas pessoas me pediram para fazer um vídeo específico sobre esse assunto, porque é um assunto importante e um assunto muito mistificado, um assunto que envolve os temas centrais aqui do canal: política, economia, dinheiro, moeda, dívida pública, enfim. Então, eu quero aproveitar essa pauta para voltar a falar sobre esse assunto, que é um assunto libertador, é um assunto importante que a gente tenha uma boa noção, porque afinal de contas nos protege da ideologia liberal que compara o orçamento da União a um orçamento doméstico, algo que é evidentemente falso, porém algo que tem uma funcionalidade política muito importante. Por isso que eu bato nessa tecla. Eu sei que às vezes os conceitos são abstratos, difíceis de entender, porque vão na contramão da lógica das nossas finanças pessoais. Mas eu insisto nesse assunto, porque, como eu disse, é um assunto fundamental e é um assunto libertador. Esse assunto voltou à pauta na semana que passou por causa de um projeto de lei, o PL 3877 de 2020, do senador do PT de Sergipe, Rogério Carvalho. O PL autoriza uma nova modalidade de política monetária para o Banco Central. Ele cria no Brasil algo que já é prática, por exemplo, no Banco Central da Europa. São os chamados depósitos remunerados. Para entender para que serve isso, a gente tem que entender um pouquinho como é que funciona o estabelecimento da taxa de juros e o mercado interbancário de reservas. Nós, no dia a dia, utilizamos poucas reservas bancárias. Nós podemos chamar de reservas bancárias as moedinhas e as notas de real. Porém, nós só fazemos transações em espécie quando são pequenas transações. A maior parte do volume de dinheiro que circula na economia é circulado através de dinheiro de plástico, cartão de crédito, cartão de débito. Esse dinheiro não é um dinheiro de alta potência. Não se trata de reservas bancárias. As reservas bancárias só circulam no dinheiro físico, né? Esse papel moeda que a gente carrega, e quando um banco tem que fazer algum pagamento para outro banco, ou quando um banco tem que fazer algum pagamento para o governo. Aí é importante a gente lembrar que todo o sistema de pagamentos passa pelos bancos, pelo sistema bancário. Portanto, para a gente pagar tributos, na maior parte das vezes, a gente paga através do sistema bancário. Ou seja, quando a gente compra um produto e paga o tributo embutido no produto, é através do sistema bancário que esse tributo vai parar nas contas do governo. Ou seja, os bancos só podem pagar para o governo reservas bancárias, não esse dinheiro criado por eles mesmos, que os economistas chamam de depósitos à vista. O que eu estou querendo explicar? Existe, portanto, gente, um mercado para esse tipo de dinheiro, que é o dinheiro que os bancos podem emprestar para outros bancos e que é esse dinheiro que os bancos podem utilizar para ficar ok com o governo. Esse mercado é o mercado de reservas bancárias. Quando a gente vê na televisão que o Comitê de Política Monetária, o Copom, estabeleceu a taxa de juros, não é a taxa de juros que você vai pagar quando pegar um empréstimo no banco. É a taxa de juros que o Banco Central quer que os bancos cobrem por esse tipo de dinheiro que a gente chama de reserva bancária neste mercado de reservas bancárias. O estabelecimento da taxa de juros serve para manipular a economia. Não cabe aqui eu fazer uma discussão de qual a taxa ideal de juros. Eu quero apenas que vocês compreendam que a taxa Selic é essa taxa cobrada pelo dinheiro no mercado interbancário de reservas. Só que o governo não pode dizer qual é a taxa através de uma canetada. Ele determina uma meta, que é a taxa que ele quer, e precisa fazer com que o mercado interbancário de reservas opere nesta meta. Então, como é que funciona? Vamos supor que o governo, no caso o Banco Central, quer uma taxa de 2%. Se houver
pouco dinheiro em circulação no mercado interbancário de reservas, essa taxa tende a ser mais de 2%. Então, o que o Estado faz através do Banco Central? Ele coloca mais dinheiro neste mercado interbancário de reservas. Ele força a queda da taxa. O contrário também acontece. Se a taxa está mais baixa, porque há muito dinheiro neste mercado interbancário de reservas, o governo, através do Banco Central, precisa retirar a liquidez deste mercado para que a taxa fique onde ele quer. Como que é criado dinheiro nesse mercado interbancário de reservas? Esse dinheiro só pode ser criado pelo governo. O dinheiro que os bancos criam, que os economistas chamam de depósitos à vista, não são reservas bancárias. E quando que o governo cria reservas? Ele cria reservas quando gasta. Quando o governo tributa, ele destrói reservas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o governo tem um déficit, ele aumentou o volume de reservas, ou seja, ele colocou mais dinheiro no mercado interbancário de reservas do que ele retirou. Estão entendendo? Quando a gente paga imposto, a gente está fazendo com que o sistema bancário transforme isso que a gente pagou em reservas e use essas reservas para pagar o Estado. Quando os bancos pagam imposto pela gente, eles estão tirando reservas bancárias de circulação. Por isso que eu digo que imposto é dinheiro destruído. Dinheiro criado é dinheiro gasto pelo governo. Bom, dito isso, gente, o que isso tem a ver com as operações compromissadas ou com os depósitos remunerados no Banco Central? Eu já dei várias vezes aqui a explicação de como que o governo retira a liquidez do mercado interbancário de reservas. Eu já expliquei que ele faz isso vendendo títulos públicos. O Banco Central pega títulos públicos que tem em sua carteira, vende para os bancos, ou seja, ele tira de circulação reservas, esse dinheiro que pode pagar tributo, e coloca em circulação um título público que não pode pagar tributos. Os bancos fazem sempre essa troca, sempre buscam fazer essa troca, porque se há muito dinheiro no mercado de reservas, significa que os bancos têm dinheiro parado em caixa. Se eles vão ficar com esses papéis parados em caixa, é muito mais atrativo que eles troquem esses papéis que não rendem juros por títulos públicos com promessa de recompra e com taxa de juros estabelecida para que eles possam lucrar com isso. Então, eles trocam dinheiro, reservas, por títulos da dívida pública. O Estado faz, através do Banco Central, essa troca, paga essa taxa de juros para retirar a liquidez do mercado interbancário de reservas. Essas operações, que eu já expliquei várias vezes aqui no canal, são feitas no Brasil através das operações compromissadas. O Banco Central pega títulos da sua carteira, troca por reservas bancárias e paga uma taxa de juros. É compromissada por quê? Porque há um compromisso de recompra a uma taxa de juros estabelecida. No caso, os depósitos remunerados é uma outra forma de tirar a liquidez do mercado interbancário de reservas. Qual a proposta? O excesso de liquidez que está no caixa dos bancos pode ser depositado numa conta no Banco Central e o Banco Central paga uma taxa de juros por esse depósito. Qual a vantagem? No caso da operação compromissada, a dívida pública em mercado sempre aumenta, porque no Brasil só é calculada como dívida pública a dívida que está em mercado, não aquela que foi emitida pelo Tesouro, mas que está na carteira do Banco Central. No caso do depósito remunerado, não acontece aumento da dívida pública. E o custo para o Estado é rigorosamente o mesmo, o custo dos juros que o Banco Central tem que pagar para que os bancos retirem liquidez do mercado interbancário de reservas. Então, gente, não tem nada a ver com corrupção, não tem nada a ver com autonomia do Banco Central. O projeto de autonomia do Banco Central é um projeto de um senador do PSDB do Amazonas chamado Plínio Valério. Não tem nada a ver com este projeto que prevê depósitos remunerados no Banco Central. Eu acredito que a modalidade
proposta pelo PL do senador do PT coloca o nosso Banco Central em conformidade com as melhores práticas dos bancos centrais de todo o mundo. Por outro lado, o projeto de autonomia do Banco Central, do senador do PSDB, eu sou radicalmente contra. O Banco Central tem que estar a serviço do governo democraticamente eleito. Eu sei que esse assunto é um assunto um pouco complicado, porque foge daquilo que a gente está acostumado no senso comum. Mas eu insisto, é absolutamente necessário que a gente se interesse por esses temas, que a gente tenha uma noção, ao menos, para que a gente não seja iludido da direita à esquerda. Tá bom, gente? E, é claro, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com os seus amigos, se inscrevam aqui no canal e, se possível, apoiem o canal. Por quê? Porque sem apoio eu não posso continuar aqui fazendo esse trabalho. É fundamental que a gente crie uma rede orgânica de apoio aos produtores da esquerda radical. Valeu, gente! Era isso hoje e até o próximo vídeo.